Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma outra live hoje. Hoje a gente vai contar com a doutora Débora, vai falar um pouco desses prejuízos aí que a gente pode ter nessa época da pandemia. Vamos junto aí, só esperar ela entrar para a gente começar. Estamos só esperando a conexão melhorar para que possamos começar a nossa live hoje. Vamos falar com a doutora Débora, que é neuropsicóloga. Só esperar um minuto aqui que está com um pequeno probleminha, conexão, horários mais melhores, muita gente fazendo live, aí a gente fica um pouco atrapalhado por causa da conexão. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, doutora. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo tranquilo. Fazer as apresentações, a doutora Débora, neuropsicóloga. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa época da pandemia, o que é que a gente pode fazer de bom e o que a gente pode também bloquear para que não afete o nosso psicológico, né? Com certeza, né? A gente sabe que nesse momento, né, nós temos um excesso muito grande de informações, né? Muitas coisas que nos desesperam, fica, a gente fica um pouco mais a palavra. A gente fica um pouco, né, muito A gente, fragilizado, né? Não vai sair a palavra. Enfim, recebe tanta informação que a gente não sabe muito o que confiar, o que não confiar, e aí gera tantas situações em casa, né, que a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Acho que está falhando um pouco, não sei se você está falando, a conexão está um pouco ruim. agora tá boa, dá para te ver direitinho e ouvir. Ai, ótimo. Esse momento, né, Então, doutora, que nesse aumenta momento que a muito, gente né? Eu acho que travou, não estou te escutando, tá um pouco parado. Não sei nem eu, se você falou alguma eu coisa. consigo. Consegue me ouvir agora? Consigo, agora deu certo. Isso. Então, a gente estava falando dessa enxurrada de informação todo dia que a gente vem recebendo, né? Isso é muito complicado, né? Porque isso
está com um pequeno probleminha de conexão para poder fazer a nossa live. Pronto, voltei. Oi, oi. Então, como eu estava falando, né, a gente tem que estar bastante atento ao excesso de informações, a que fonte estamos olhando essas informações, né, porque isso acaba mexendo com todo o nosso emocional, né, com a nossa cognição por consequência, né. A gente precisa entender que esse excesso de informação também não vai ajudar, pelo contrário, né. A gente fica muito mais assustado, fica sem saber no que acreditar, porque a gente vê líderes mundiais se divergindo, cada um está tomando uma frente e enfrentando essa pandemia de uma forma diferente. Aqui no Brasil também, né? E até os líderes de cada estado, tudo mais, está sendo tá muito complicado. Eu acho que fica muito pesado para a gente quando a gente fica buscando essas informações, porque a gente não sabe se a gente acredita no nosso presidente, muitos não acreditam, né? Ou na Organização Mundial de Saúde, ou no presidente de um outro país, ou no outro que o outro falou isso. Então a gente fica um pouco sem saber o que fazer, né? E a minha sugestão, né, para essa quarentena é de fato tirar um pouco dessas informações, buscar apenas um horário do dia para buscar essas informações de fontes confiáveis, né? Não procurar essas redes de WhatsApp, essas correntes, né? Que podem ter muitas fake news aí por trás, né? E a gente tentar pesquisar um pouco mais a fundo dessas fontes, realmente a gente pode confiar e tomar os devidos cuidados, né? Quando a gente toma, se precaver, né? A chance desse contágio é muito menor, então a gente não precisa ficar tão preocupado, né? Até porque, se a gente for parar para pensar bem, tudo vai causar uma doença, vai causar uma morte. Então, se a gente ficar muito com essa paranoia muito ligada, a gente só tem prejuízos, né? Como a gente tem visto, né, nessa pandemia, o aumento de ansiedade, de medo, Isso. insônia, né? Fora tantas outras coisas, depressão também, porque uns podem trabalhar, o outro não, fica sozinho em casa, fica isolado, violência doméstica também, tanto infantil contra a mulher, porque não tem para onde sair, né? Então a gente vê muito esse aumento de coisas. E com mais essa carga de informação só piora. Então, tentar diminuir um pouco nessas informações ou buscar um horário do dia, eu acho que seria o ideal, né? Para quem tem ansiedade no nível alto e tem a depressão, qual seria a melhor estratégia nesse momento para que não deixe o externo interferir no interno, né? Com certeza. Além do que eu já falei, né, de diminuir essas informações, tentar buscar o contato social, lógico, não sair de casa, mas ligar para os amigos, fazer videochamada mesmo, para o parente, para as pessoas, às vezes, que também estão né, nesse momento, né, que estão sozinhos, pessoas que moram só, né? A gente sempre tem um amigo que mora sozinho. Então, buscar esse convívio social, mesmo que seja virtual, é muito importante. Dá para fazer muitas coisas, dá para conversar, para tomar. Eu tomo um vinho na sua casa, você toma aí. A gente pode jogar, a gente pode ver um filme e comentar juntos, né? Além disso, manter o máximo possível da rotina, né? Eu sei que não é fácil, é muito difícil quando a gente é dono da nossa própria rotina, mas a gente precisa fazer esse esforço, né? De manter o horário adequado do sono, porque a falta de sono causa muito prejuízo, principalmente na ansiedade e depressão, né? Exercício físico, põe uma música, vai dançar, vê um box no YouTube, vê alguma aula de alguma coisa que você goste, né? E isso vai canalizar um pouco toda essa ansiedade, às vezes essa tristeza e tudo mais. Ler um livro, uma boa música, faz toda a diferença. A doutora falou em rotina. Nesse momento, a nossa rotina praticamente não existe. A gente está criando nossos horários, a gente cria o nosso canto de trabalho, cria até o canto de a gente conseguir ter a nossa terapia. Como é que a gente pode tentar fazer com que essa rotina seja mais prazerosa? Porque a gente sabe que para a cognição e para quem tem algum problema, isso traz um malefício muito grande, né? Uhum, com certeza. A gente tem que tentar manter alguns horários, né? Não dormir tão tarde, nem acordar tão cedo, por exemplo, mas manter, por exemplo, se eu sou mais diurna, por exemplo,
manter os trabalhos que exigem mais de mim durante a manhã. Vou fazer o trabalho eu preciso terminar um relatório. Em relatório, quanto tempo você demora mais ou menos? E fazer intervalos, né? Naquele momento você pega e faz todo o trabalho, faz um intervalo de 10 minutos, 30 minutos, por exemplo, faz 30 direto e 10 descansa, depois volta até que você conclua esse trabalho. Sempre pensando assim, se eu tivesse na minha rotina normal, qual horário que eu faria? O que eu faria nesse momento? Sempre trazendo o externo para o interno, né? E sempre tendo horário de prazer, de descanso. Aproveita também para descansar, para ler aquele livro que não dava tempo, ou fazer alguma coisa que você nunca fez e tentar experimentar, uma comida, não sei, alguma coisa que também não seja tão comum, né? E eu vejo também, assim, por outro lado, né, muita gente ficando ansioso, frustrado, porque vê pessoas fazendo 1001 cursos online gratuito, aquela pessoa está muito produtiva, olha o tanto de coisas que ela desenvolveu, tentar deixar um pouco dessa produção e respeitar o seu limite, né? Que isso é muito importante também. Quando eu entendo o meu limite, o outro não me importa. Né? Eu preciso ver o Sim. que eu consigo fazer. Se eu consigo fazer um curso, beleza, você conseguiu, olha que coisa boa. Se fulano conseguiu 5, que bom para ele, mas você não é o fulano. Né? A gente às vezes tem que deixar essa autocobrança e essa comparação com outro um pouco de lado também, porque isso frustra, gera ansiedade também e prejudica a rotina, porque daí eu começo a ver que na minha rotina não está sendo produtiva, mas a do fulano tá, né? E acaba desistindo da rotina de vez também, e aí gerando uma saúde mental um pouco prejudicada nesse momento que exige tanto, um pouco mais de sanidade, né? É, uma coisa que a gente sabe que tem muito é essa comparação, né? Essa comparação, nesse momento, tem um prejuízo muito maior para quem fica se comparando com o outro, ou não tem é o mesmo sofrimento que você vai ter numa época normal de liberdade? Eu acho que é um pouco maior, porque parece que a gente sempre tem que estar produtivo, sempre produzindo alguma coisa. E parece que nesse momento a carga vem, parece que maior ainda, porque como a gente está teoricamente sem fazer nada, né? Não tem trabalho, não tem nada, não tem o que fazer, por que a gente também tem que ser altamente produtivo, né? Então acho que a carga ainda é um pouco maior, porque na rotina em geral a gente ainda, não sei se é uma desculpa, ou a gente encontra meios, né, de justificar o que eu não consigo fazer em alguns momentos. E quando a gente está nessa pandemia, muitas vezes a gente não tem tanto o que fazer, ou a gente termina mais cedo as nossas atividades, quando a gente consegue fazer, né? E vê que o outro está conseguindo fazer 1001 coisa, isso gera muito sofrimento, né? Eu tenho, assim, pacientes que relatam isso, mas eu estou me sentindo improdutiva, eu faço a minha rotina, e eu consigo fazer, por exemplo, 4 de 5, sendo que o fulano ou o ciclano da minha casa, ou um vizinho, um amigo, faz o triplo do que eu faço. Mas e aí? Não é você, né? A gente tem que respeitar justamente nossos limites. O outro é sempre o outro. Se você consegue fazer 5, que ótimo que você conseguiu fazer 5, né? Essa cobrança não faz sentido, né? Isso gera tanto sofrimento, se fizesse sentido, talvez não geraria tanto sofrimento, né? E esse momento a gente precisa respeitar, talvez buscar o nosso interior, né? Além de ficar muito produtivo, que não tem essa necessidade, né? Não tem uma justificativa muito concreta por que ser tão produtivo, mas tentar fazer, não, tudo bem, eu consegui fazer isso, o que eu posso fazer a mais? Se você consegue fazer alguma coisa a mais, ótimo, agradeça, se não, tente ver o porquê também que você não consegue talvez sair do lugar, mas ao mesmo tempo respeitar essa improdutividade, porque às vezes a gente precisa descansar, às vezes é uma oportunidade que eu tenho de relaxar um pouco, que eu sei que daqui a um tempo eu não voltei, né? Ou que eu já não tinha na minha rotina. Então, às vezes é um momento da gente desacelerar e pensar realmente o que faz sentido, o que nos faz bem e buscar essas coisas novas, né? Eu consigo fazer isso e quando voltar eu posso continuar com esse pensamento, né? Nossa, eu consegui ver que no meu momento de leitura eu posso botar na minha rotina antiga. E aí sim, algumas outras coisas vão engrenando também, a gente vai ver o tanto que a gente consegue produzir no nosso limite, não do outro, né? Dois pontos que a gente já falou aqui. O sono tem uma importância grande para a nossa recuperação psicológica. Tem, tanto psicológica quanto cognitiva, né? Se eu não durmo bem, logo eu fico irritada,
o meu organismo fica todo desregulado, né? E para o trabalho e para estudos, né, que a gente sabe que também muita gente estudando em casa, fazendo faculdade, as crianças na escola, o sono também fica muito prejudicado, né? Falando das cognições, né? A atenção fica prejudicada, eu não consigo prestar atenção, não consigo prestar atenção em mim, não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo, ou no outro, ou no trabalho que eu precisava fazer, e isso pode estar até associado com essa improdutividade também, né? Porque se eu não tenho bom sono, como que eu vou conseguir produzir, né? Como é que eu vou conseguir estar bem? E se eu não presto atenção, como é que eu memorizo e aprendo posteriormente, né? E quando a gente não tem uma boa noite de sono, além da cognição, a gente mexe com o nosso emocional, a gente fica mais irritado, tudo parece que incomoda, né? Um som, alguém falando, dá dor de cabeça, e a gente fica com um estopim um pouco mais curto, né? E isso também gera agressividade. Então, nesse momento de pandemia, né, a gente acaba virando a noite com o dia e mistura tudo, e a gente tem visto muitas pessoas irritadas dentro de casa, né? O humor, a alteração de humor é muito maior. Então, o sono está muito interligado a isso. Às vezes não é a questão de sair de casa, né? A gente sabe que o sair de casa é muito importante, mas além disso, o que é importante, né? O sono é muito importante. Se eu tenho um sono mais regulado, uma alimentação saudável e os meus horários um pouco mais organizados, né? Eu também não digo que a gente precise fazer tudo em tabelinha e tem que concluir, não sei o quê. Não precisa também dessa cobrança, desse peso, né? Mas a gente precisa manter algum tipo de organização, né? A gente, como ser humano, a gente sabe que a gente precisa de uma organização. Lógico que tem pessoas que conseguem viver um pouco mais sem a rotina, mas a gente precisa do mínimo de organização possível para conseguir realizar as tarefas, conseguir realizar o que os nossos desejos também, né? Então tá tudo muito interligado. A qualidade do sono interfere e a quantidade de hora, dizem que são 8 horas, né, por dia que a gente precisa dormir para descansar. Isso tem realmente um impacto? Então, a gente precisa sim de uma boa noite de sono, uma qualidade de sono, é muito importante, porque isso vai dizer também do que a gente já falou, né, dessa alteração de humor, dessa irritabilidade, da cognição, tá tudo interligado sim. No entanto, tem estudos também que não necessariamente, assim, os adultos são mais ou menos de 7 a 8, 7, 9 horas mais ou menos de sono, né? Mas tem pessoas que conseguem, sim, ter um pouco menos de horas de sono e tá tudo bem, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa, mas a gente tem um padrão mais ou menos que como deveria ser, né? Não necessariamente tem que seguir a risca, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas com 6 horas de sono conseguem ter a mesma qualidade durante o dia do que pessoas que têm essas 8 horas de sono. Mas é importante ter pelo menos esse mínimo, assim, né? Um pouquinho, para a gente ter esse descanso, né? A gente sabe que o sono tem várias fases. E se a gente não passa por elas, fases, a gente... Né? Isso, a gente não consegue passar por todas elas, né? Tem o sono REM, tem tudo mais, a parte dos sonhos. Então, se a gente não passa por todas elas, então a gente não tem tanto qualidade de sono assim. E esse sono que o pessoal geralmente, depois do almoço, gosta de fazer, isso também é uma estratégia para melhorar o cognitivo pós o almoço? Então, tem pessoas que precisam desse descanso, sim, mas esse descanso tem que tomar muito cuidado, não é 1 hora, né? Os médicos indicam bastante de 30 a 40 minutos no máximo. Mais do que isso prejudica também, porque daí eu fico mais sonolenta. Não sei se vocês já viram aquela frase que fala assim, quanto mais dorme, mais sono eu tenho. É justamente isso, né? Então, acaba que eu fico com preguiça, eu fico sem vontade de fazer, e aí tudo perde um pouco de sentido. Então, quando a gente descansa, é só para dar aquele... Recarreguei a bateria, agora vamos continuar. Tem pessoas que têm essa necessidade, não é regra, isso é muito relativo. Acho que esse sono do meio do dia é mais, assim, um pouco mais opcional do que de regra como o sono da noite, né? Então, então seria mais ou menos uma coisa de pessoa para pessoa.
ele não traz Sim, tanto benefício quanto o sono da noite. da noite não. Assim, se tem pessoas que precisam e vai ter muitos benefícios sim, mas não é de regra, não. Tem países, né, que a gente vê que a hora do sono é muito importante, as pessoas dormem no meio do dia e eles veem que produzem mais. Mas eu acho assim que eu considero mais o de organismo para organismo, porque eu vejo pessoas que se dormir talvez não fica tão produtivo ou é um pouco indiferente, né? No meu caso, para mim funciona mais, né? Eu gosto mais de trabalhar à noite, por exemplo, de estudar à noite, apesar que eu já tirei esse hábito. Mas eu percebo que quando eu tenho esse cochilo de 30 minutos, quando é possível na minha rotina, porque também tem dias que não são, eu consigo produzir melhor durante a tarde, continuar o dia tão produtiva e atenta com aquela qualidade que eu estava durante a manhã, né? Mas eu vejo também pessoas que é um pouco indiferente, né? Mas, assim, é um pouco mais relativo do que o sono da noite, com certeza. Agora, esse ponto eu achei interessante. O trocar o dia pela noite traz muitos malefícios, né? Porque é para a gente dormir à noite, não durante o dia. E como Uhum. é que a gente consegue regular isso dentro da gente? Conseguimos sim. Isso é um hábito, né, que a gente consegue modificar. Inicialmente não é fácil. Tem até estudos que chamam higiene do sono, né? A gente consegue organizar o sono e na psicologia também a gente consegue fazer isso, né? Que forma, né? Os médicos também ensinam a fazer isso. Procurar um horário, né, durante a noite que você se sinta mais confortável em dormir. Por exemplo, tem pessoas que dormem 11 horas e tem pessoas que dormem 7 horas. Isso vai de pessoa para pessoa e depende também do que você quer com esse sono, qual horário que você tem que acordar, quantas horas mais ou menos de sono que você vai ter, né? E tentar diminuir todos os dias, né? Tem gente que, por exemplo, teve pacientes meus que falaram assim, mas eu tô dormindo 3 horas da manhã, não tô conseguindo dormir no meu horário normalmente. O que eu sugeri? Por exemplo, você dorme 3 horas da manhã hoje, então, normalmente, durante essa pandemia, durma então 2 horas da manhã, diminui um pouco esse horário, até o organismo entender, né, que ele vai se habituando a dormir cedo. Tirar o celular de perto, a gente sabe, os estudos mostram, né, que o celular ele emite uma luz que não é perceptível aos olhos, que acaba atrapalhando o sono. Então, o ideal é deixar o celular um pouco mais distante, né? Apesar que a gente usa muito despertador, deixa um pouquinho mais distante que tá tudo ok. Não deixar do lado aqui da cama mesmo, nem debaixo do travesseiro que faz mal. Tentar organizar a rotina da noite, né? Comer num horário que não interfira no sono, né, que não pesa, uma comida muito pesada tem que ir de horários. Exercício físico, tem pessoas que atrapalha demais o sono no exercício físico da noite, tem pessoas que não, né? E tá atento que tipo de exercício físico você faz, se tem prejuízo ou não durante a noite, né? Comidas estimulantes como café, né? A gente sabe que atrapalha o sono de muitas pessoas. Como eu falei, tem pessoas que não é indiferente, mas considerando as pessoas que atrapalham, evitem de tomar, né? E aí já vai diminuindo as luzes da casa, põe uma música mais tranquila, né? Vai fazer alguma leitura, até que seu organismo entenda, tá na hora de dormir, eu preciso me desligar. E evitar de ficar mexendo no celular, porque também é estimulante, que a gente às vezes quer mexer no celular porque eu tô sem sono, então vai me dar sono. Isso é um erro. Na verdade, não. Ele estimula porque a gente vai vendo mais coisas, mais informações e tudo mais. E tem pessoas também que reclamam muito, mas quando eu vou dormir, vem muitos pensamentos. E aí vem agenda, vem o que eu tenho que fazer Verdade. amanhã, e vem mil e um pensamentos. O que eu sugiro? Ainda assim, com aquela luz um pouco baixa, né? Pega um papel e anota tudo que você está pensando, tudo que você acha que tem que fazer no outro dia, o que você acha que vai esquecer. Você põe tudo que você está pensando num papel. E isso vai trazer um alívio tão grande que é como se você descansasse a sua cabeça. Pronto, agora eu já organizei, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu pensei. Amanhã eu vejo um pouco melhor sobre isso e a cabeça descansa. É bem Então, interessante esse exercício. o quarto é bom não mexer no celular e digamos que não seria bom ou aconselhável ter televisão também, né? Porque tem gente que vai Isso, porque para a também é televisão. estimulante. Uhum. Se quiser ver TV, Sim, alguma sim. coisa, procure um horário mais cedo, né? Se possível, gravar aquela programação
e vem um outro momento, porque acaba estimulando e o sono vai embora, e aqui era para dormir sei lá, 11 horas da noite, acaba dormindo 3 horas da manhã e a gente nem percebe, e o sono fica todo prejudicado, e no outro dia, nossas emoções e a cognição está toda atrapalhada e a gente não consegue, né, ter uma qualidade durante o dia depois. É interessante porque nesse momento as pessoas estão trocando muito, né? Dormiam cedo, agora estão dormindo mais tarde, porque não precisa perder tanto tempo no trânsito como era antigamente. Você acordar cedo para se arrumar, para fazer o seu café da manhã, para sair. Então, o que eu vejo muitas pessoas reclamando é essa coisa do sono, que eles não estão tendo essa disciplina de parar, sentar, descansar, para depois começar o ritual, digamos assim, do sono, né? Porque querendo ou não, é um ritual. Com certeza. É como se a gente tivesse de férias, né? Quando a gente está de férias, a gente acaba fazendo o que a gente está fazendo nesse momento, né? Como você falou. Acaba, não preciso acordar tão cedo, então eu vou dormir mais tarde. Mas aí a gente acaba se enganando, porque quando a gente vai ter que voltar, a gente precisa se reorganizar. E por que não manter essa qualidade? Ainda mais agora que a gente não pode sair, não pode encontrar com outro, não pode ter uma vida um pouco mais normal, né? Como era antes. Então, se a gente tira isso, a nossa qualidade da saúde mental também é prejudicada. Porque a gente já tirou tantas coisas do nosso convívio que é super importante para o ser humano, né? Para manter a qualidade de vida e a gente não está podendo tirar mais isso, ao tanto que é prejudicial, né? Se a gente não toma consciência, realmente, isso daí vai mais uma coisa para o ralo, a gente fica prejudicado e quando voltar? E será que eu estou bem também quando voltar? Porque eu preciso estar bem quando voltar. Se eu não entendo como é que eu estou, né? E eu ter esse mínimo de organização, acho que fica um pouco tudo prejudicado, né? E a gente às vezes não tem essa percepção. Quando a gente toma consciência, aí sim, acho que a gente precisa organizar o nosso sono, tentar manter um pouco mais a rotina, com os filhos também, né? A gente tem visto bastante relato da família, não aguenta mais as crianças 24 horas, o marido também. Então, de propor coisas diferentes, né? Eu tenho sugerido bastante de procurar brincadeiras de antigamente. Não precisa de tecnologia, tem muitas que nem precisa estar lá do lado de fora, né? Então, trazer um pouco o que a gente fazia lá atrás e trazer para as crianças de hoje, né? E é um momento que a gente consegue compartilhar emoções, a gente consegue fortalecer vínculos, né? E fazer uma coisa diferente, divertida, que vai dar prazer e que vai manter todo mundo assim um pouco mais saudável, né? Dança das cadeiras, né? Aquele a dedonha, tem gente que chama de stop, pedra, papel, tesoura. Tem uma infinidade de coisas assim muito legais que a gente pode fazer, tão simples e que a gente consegue fortalecer, estar bem e se divertir também, né? Nesse momento que a gente não consegue ter outro tipo de diversão. Exatamente, na nossa época a gente não tinha essa facilidade, ou melhor, não tinha essa tecnologia que tem hoje e éramos muito felizes, né? Não... Com certeza. Outra coisa, doutora, em comparação entre uma criança e um adulto, essa adaptação do sono, a criança é mais rápida que o adulto, quando a gente vê que a criança dorme muito tarde, acorda, fica um pouco mole, mas depois já está agitada de novo, né? Uhum. Assim, o sono para a criança é mais importante ainda do que para o adulto, né? Então é importante que a criança tenha assim essa rotina do sono, né? Por quê? Porque atrapalha, além do aprendizado, que eu já falei, no crescimento também, nos hormônios do crescimento. Se ele não tem uma boa noite de sono, esse crescimento também é prejudicado, os hormônios ficam prejudicados. Então, é importante sim que a criança durma, né? Tenha essa noite de sono tranquila, né? E que ela vai ficar saudável até emocionalmente. Crianças que não dormem também são extremamente irritadiças. Fazem birra, choram com mais frequência, né? Até porque às vezes ela nem entende o que ela está sentindo, né? Ela está ali organizando ali os sentimentos e as estratégias de como demonstrar isso. Os adultos, a gente já tem isso, muitos têm, outros ainda precisam ser ajustadas, mas as crianças ainda estão ali em crescimento, estão tentando entender quem elas são, né? E se a gente tira isso dela, é muito mais difícil. E aí eu fico irritada porque eu também não dormi, e eu não consigo entender meu filho, eu não consigo entender, e aí vira uma confusão, e os laços também ficam um pouco mais fragilizados, e vira uma confusão dentro de casa, né? Sim. Outro ponto, o exercício físico também é muito importante, né, para a manutenção do nosso psicológico, oxigena,
parece que a gente fica com mais aberto para mais ideias. Uhum. Até porque é uma forma da gente canalizar muitas coisas, né? Da gente extravasar e dos nossos hormônios também serem liberados, né? Serotonina, dopamina. Então ficou tudo bem regulado. Então é super importante, tanto para o emocional quanto para o cognitivo, né? Assim, uma coisa nunca tá sozinha da outra, né? É uma cadeia que tá tudo interligado. E é super importante para manter essa saúde mental, com certeza, né? Manter o equilíbrio e, como eu já falei, a gente não tem o nosso dia a dia como antes. E a gente trazendo isso para casa, para dentro de casa, é super possível, né? A gente precisa um pouquinho mais de força de vontade, mas é possível, sim, e super importante. E acho que até um hábito que a gente vai conseguir levar para quem ainda não tem, posteriormente, né? Para quando as coisas voltarem, porque a gente sabe, pacientes que têm ansiedade, depressão, muitos médicos, eu mesmo no consultório, eu oriento demais. Procure um exercício físico, você vai ver a diferença. Vai te ajudar no tratamento, tanto medicamentoso quanto na terapia. Ele é ótimo, né? Ele vai liberar esses hormônios, vão regular o que é hormonal, lógico, né? Porque o emocional tem que ter a terapia e tudo mais, a gente sabe disso. Sim. Mas com certeza vai estar auxiliado. Por exemplo, quando eu vejo muitas pessoas, e até eu mesma, quando eu tive um dia muito estressante, ou um pouco mais cansativo, e quando eu vou para academia e eu desconto, né, como se eu descontasse isso em peso, eu consigo ver o tanto o meu rendimento e eu saio, nossa, relaxada, tranquila, e eu tenho sim também uma boa noite de sono, né? Então, até no sono regula também com o exercício. A gente precisa de gastar algumas energias em alguns momentos, né? Uhum. A alimentação influencia no nosso psicológico, no cognitivo, ou não tem Com nada a ver? certeza. Não, com certeza influencia. Quanto mais a gente se alimenta bem, aquela velha frase assim, a gente é o que você come, está extremamente correta, né? Porque tem comidas, né, que mexem com a gente de fato. Por exemplo, chocolate, né? O doce. A gente sente essa sensação de prazer e de bem-estar, né? Então, logo a gente percebe que a alimentação está totalmente ligada. Se a gente tem uma boa alimentação, mais benefícios nós vamos ter. Lógico que a gente pode se dar o luxo de comer um doce uma vez no dia, a gente também não precisa tirar tudo, mas a gente ter esse equilíbrio é super importante, porque os hormônios vão estar regulados, vão liberar hormônios bons também, como eu já falei, né? Então vai tudo auxiliando uma coisinha na outra, vai trazendo essa sensação de bem-estar, né? Tem alimentos também que ajudam a tirar um pouco essa vontade de doce que muitas pessoas têm, né? E atrapalha também, o excesso de doce também não é bom. Então, tá tudo interligado. Uma boa alimentação, exercício físico, uma boa rotina, cuidado emocional, terapia, ó, é a melhor coisa que a gente tem que buscar. E chocolate à noite é recomendado ou não? Tem estudos que falam que ele é estimulante, né? Então, eu acredito que não seja mais ideal, porque ele estimula, sim, né? Ele tem alguns estimulantes que pode deixar a gente um pouco mais ligado do que durante o dia, né? Tem pessoas que comem chocolate para estudar e funciona, né? E tem estudos também falando sobre isso. Então, ele é um estimulante. Então, talvez não seria o mais ideal. Então, quem tem um problema com sono, que está com um problema de irritabilidade, é bom segurar o chocolate, café, refrigerante, o Isso açúcar, né, mesmo. em geral. Isso. Eles são todos estimulantes, né? Pessoas com enxaquecas também. O sono é muito importante, porque se não tem uma boa noite de sono, provavelmente no outro dia não vão estar bem, né? E os médicos pedem para evitar justamente todos esses alimentos que você falou, né? Porque eles estimulam, né? Aceleram algumas coisas e nos prejudicam também, inclusive o sono. Sim, a gente falou que do sono já, nesse período agora, a cognição, para a gente não entrar no processo de irritabilidade, porque a gente tem que ter um controle da gente muito forte, né? Como é que a gente pode perceber que a gente já está começando a estar um pouco comprometido e começa a ficar irritado com a pessoa que está do nosso lado? Brigar por motivos pequenos, eu acho que é o maior medidor, né? Uma coisa assim tão boba que talvez normalmente você não se importaria ou não brigaria, né? Sons também, às vezes você escuta música
ou barulho do trânsito, que normalmente você nem percebe, começa a perceber, começa a ficar mais agitado, agitação também, a gente pode ver que alguma coisa aí não vai bem, né? Às vezes tem pessoas também que costumam chorar um pouco mais, né? O emocional está mais fragilizado e choram por pequenas coisas que não faz sentido, né? Sei lá, quebrou um copo. Talvez dá aquela irritação normal, mas está exagerando na irritação ou está chorando por um copo que quebrou. Será que faz sentido esse sentimento, né? Se pensando no estado normal daquela pessoa, né? Então, são pequenos indícios que a gente pode ver. Quando eu não consigo parar para ler um livro, para trabalhar, para estudar, eu fico agitada, não consigo ler, parece que nada faz sentido. Também é um indicador de que as coisas já não estão tão bem, né? E a gente precisa olhar para si. Eu costumo conversar com alguns colegas e a gente chegou a uma conclusão que tem muitas pessoas que estão se descobrindo agora com ansiedade, com depressão, com bipolar ou com uma outra patologia, porque não é que estavam se negando, eles não tinham esse momento para ficar entre ele e ele, né? Estava muito aberto, então você estava negando. Esse hábito de a gente negar as nossas pequenos digamos assim, que eles dão pequenos relâmpagos que dão para a gente, que a gente pode perceber. Quanto mais a gente nega, a gente está criando um problema maior para a gente. Na verdade, a gente está adiando ou aumentando o problema, né? Quando eu não quero ver, eu sei que tem algum problema, mas eu não quero ver. Eu falo que tá tudo bem, que eu vou dar conta. Quanto mais situações vão acontecendo ali, mais eu vou internalizando, mais eu vou adiando aquele problema. Então, logo em algum momento aquilo ali vai estourar, vai ser uma bomba relógio, né? Então, nesse momento, talvez, foi bomba relógio de muita gente, como você falou. É o momento que ele está sozinho. Tem alguns estudos, né? Ainda está muito recente de falar que prejuízos que vão ficar dessa pandemia, mas já tem alguns estudos aí mostrando que a população que mais está sofrendo com a pandemia, não tratando do Covid em si, mas da situação de ficar em casa, são os jovens, não são os idosos. E muita gente estava preocupada com os idosos, né? E na verdade foi muito mais os jovens que estão tendo mais prejuízos emocionais do que os idosos, né? Porque estão sozinhos, né? Os jovens a gente sabe que é um pouco não, é muito social, precisa dessa interação. Então, e aí se descobrem sim, frustrados, não consigo produzir, como a gente falou no início da live, que isso daí gera uma ansiedade enorme, às vezes até uma depressão pela comparação, né? Eu vejo que eu não consigo fazer, vejo que o outro faz, então eu sou inútil, sou um fracassado, né? E ao mesmo tempo tem pessoas que estão se descobrindo e fazendo coisas diferentes que não fariam se tivesse, né, na rotina normal, né? E foi, na verdade, um grande estimulante para ela se descobrir. Sim. Como é que a gente pode fazer para que a gente não aumente o nosso problema? Porque não tem para onde hoje você ir no consultório e pedir ajuda. Você tem que entrar hoje o mais fácil é no Instagram, né? Procurar um profissional para poder dar um suporte para a gente. Porque esse é um momento muito delicado. A gente praticamente está só com as pessoas de casa ou só convidam, né? Então, isso prejudica também bastante o nosso psicológico. Com certeza. Muitas clínicas, né, estão atendendo online, né? Então, alguma clínica da sua cidade que você, sei lá, normalmente procuraria, é importante procurar sim, ligar e saber que profissionais estão atendendo. O Conselho Federal de Psicologia liberou o atendimento online, né, de forma segura e assegurando o cliente ou paciente do sigilo, né, de toda a segurança que ele teria no consultório para esse momento, porque a gente sabe o tanto que é importante buscar ajuda, né, para a gente solucionar esses problemas que a gente às vezes não consegue sozinho. É muito mais difícil, junto é mais fácil de enfrentar. Então, buscar essas clínicas da sua cidade. Às vezes tem o Instagram, que é um grande facilitador, mas busca ali no Google clínicas que tem na minha cidade, ver referência daquele profissional e buscar de fato ajuda. Eu tenho certeza assim, que pode ser um pouco estranho, né? A gente não estava acostumado de falar com as pessoas, né? E principalmente uma terapia online,
Mas eu tenho visto o relato ao contrário também, que tem sido mais fácil de enfrentar o psicólogo, porque a gente ainda tem muitos estigmas, muitos mitos e crenças sobre o psicólogo, né? E a gente vê que está sendo quebrado principalmente nesse momento, né? Então a gente pode buscar ajuda, tem muitos profissionais que já estão aptos a atender online, então é só buscar e começar, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. E lembrando que é um processo, né? Não é do dia para a noite que as coisas vão solucionar, vão se resolver, mas já é um grande passo ali que você está dando e que você vai ter com certeza grandes benefícios. Vai ser uma jornada bem incrível. Em matéria de medicação, a doutora aconselha buscar um psiquiatra para tomar uma medicação para melhorar o sono ou o humor? Então, isso é bem delicado, né? Mas eu acredito assim, busque o médico e faça uma avaliação com ele. Ele com certeza vai te auxiliar e te orientar se de fato precisa de medicação ou não, né? A gente sabe que a psicoterapia pode auxiliar muito nessas situações e se ainda assim com a intervenção não teve resultado, com certeza o médico talvez vai te ajudar a indicar ou não o melhor medicamento, né? Então, assim, é muito particular e é buscar avaliação profissional. Não tem como eu dizer, né, de fato procure e vá tomar que vai Sim. resolver. Não sei, pode ser que não seja o seu caso, né? Pode ser que seu caso você consiga sem a medicação, né? Procurando essa modificação na rotina, uma boa alimentação, exercício físico, talvez isso seja só o suficiente, né, para melhorar tanto o humor, quanto o sono e tantas outras coisas do que com a medicação. Mas eu acredito sim que a medicação é importante nos casos que precisam, né? Eu tenho muitos psicólogos, outros profissionais também que são bem contra as medicações e eu não sou. Se faz parte, se precisa, eu acredito muito, tá aí por algum motivo e auxilia muito no processo de terapia ou no que a pessoa esteja ali passando. Eu compactuo com essa ideia da doutora. Também sou a favor da medicação quanto a terapia não está surtindo o efeito esperado, até porque a gente também não quer prolongar o sofrimento do paciente, né? Com certeza. Imagina um paciente que está ali na nossa frente, fala, passa 1, 2 meses e o sono não está bem, fica 3, 4 dias sem dormir e não consegue se liberar daquilo. Então, a medicação, quanto prescrita por um profissional adequado para isso, que no caso é o psiquiatra, eu sou a favor, sim. Eu Com acho certeza, que tem que ajuda buscar. bastante. Com certeza vai ter ganhos. Eu estou vendo aqui tem uma pergunta perguntando sobre o controle da ansiedade, né? Existem sim, né? A gente sabe que tem a meditação que você pode procurar, né? Tem pessoas que são bem aptas à meditação. Temos exercícios de técnicas de respiração que também auxilia, né? O Google pode ser um grande aliado nesse momento, né? Tem bastante técnicas aí de respiração que pode ajudar na ansiedade, naquele controle, pelo menos naquele momento que está mais angustiante, né? Com SOS ali. Inclusive tem uma que eu adoro, que é a técnica de relaxamento de Jacobson, que é ótima, né? Ele usa todo o corpo, além da respiração, e funciona muito bem. E outro ponto, não ficar procurando essas informações do nosso dia a dia, né? Que isso só vai trazer mais ansiedade e você vai começar a perder seu controle. E tentar ver qual é o seu gatilho, né? O que é que te leva a ter aquela ansiedade, que também é importante. Com certeza. Acho que esse momento, como a gente está um pouco mais só, a gente consegue perceber algumas coisas, o que me machuca mais, que pessoas no meu convívio não faz bem para mim. E a gente consegue fazer esse limpa mesmo, né? Perceber, a gente consegue estar um pouco mais sensível nesse momento. Nossa, eu vejo que com aquela pessoa, aquele assunto me incomoda muito. Por que que me incomoda? Tentar ver, identificar o porquê disso. É uma coisa pessoal, é alguma coisa que está lá atrás que associou com isso. E a gente consegue fazer esse limpa também, né? E é isso mesmo que você falou, tá bem atento ao que a gente lê, né? Não ficar tão sobrecarregado de informações que não vão ajudar, né? A gente sabe que precisa ser feito para se cuidar, e eu acho que é isso que a gente precisa se apegar, né, nesse momento, porque notícias tristes temos todo momento, não só do corona. Então, Sim, sim. né, a gente precisa ter esse cuidado. Sim, nesse momento, quanto é que a gente consegue perceber que o nosso cognitivo ele está precisando de um descanso?
quando a gente já chega no máximo do estouro, ou a gente consegue perceber em pequenas nuances? Acho que a gente consegue perceber, sim, em pequenos sinais que a gente dá, com certeza, né? O nosso corpo fala a todo momento. A gente só precisa estar atento para ele, né? E às vezes a gente só consegue escutar quando ele estoura. E eu acho que esse momento a gente pode olhar para si e ver, né? A sudorese muito forte, né? Muito suor, muita falta de atenção, esqueço muito das coisas. Tudo isso faz parte da cognição, né? Então, quando a gente percebe que a gente, nossa, eu tô esquecendo de tudo, acabam de me falar, eu esqueço as coisas que eu estava fazendo dentro de casa. Isso é um ótimo momento para parar e ver o que está acontecendo, né? Se é só as questões hormonais, se é só sono, ou se o emocional também está ligado. Que a gente sabe que a depressão, por exemplo, temos bastante coisas cognitivas que interferem bastante, como o raciocínio lógico, a memória, a atenção e dentre outros, né? Então, acaba que fica interligado e a gente precisa perceber, né? O que está prejudicando, como eu estou me sentindo, que sentimentos que vem apresentando, né? De um tempo para cá, porque eu acho que a gente consegue pensar muito como era antes da gente estar todo paralisado, como eu me sentia antes e o que será que não me fazia tão bem, né? Inclusive da rotina, da cognição e tudo mais, para buscar ajuda e tentar intervir, buscar estratégias para conseguir diminuir esses prejuízos, né? E ter uma vida com melhor qualidade de vida. Achei interessante, a doutora falou da sudorese. Pode ser causada também por uma cognição que não está sendo, de certa forma, normal, que a gente está tendo algum prejuízo? Na verdade, a sudorese está muito mais ligada com o emocional, né? O corpo está falando ali que alguma coisa não está bem, logo eu estou suando. E eu não consigo identificar, né? Então tá mais ligado com o emocional, né? Alguns ataques de pânico, de ansiedade, de começa a suar e fica angustiado. E aí vem a falta de respiração. Então pode ser um sinal de que alguma coisa não está tão bem emocionalmente, né? Porque quando os sinais começam a aparecer, começa um de cada vez, né? Ele não vem como uma enxurrada, vem de um de cada vez. Uhum, isso, vai vindo aos poucos, né? Um dia eu percebo que tudo me estressa, que eu briguei com um cachorro que deitou no lugar que eu não queria que ele deitasse. Coisas assim, pequenas mesmo do dia a dia. E quando a gente começa a perceber que tudo tá me irritando, que tudo tá me fazendo mal, que eu não tenho paciência de escutar o outro, que eu sempre quero que me escutem, mas eu não tô afim de escutar o que o outro tem para me dizer, né? Os esquecimentos, falta de atenção, né? Então tudo isso vai trazendo algumas coisas, né? Tremores, né? A gente sabe também que também ligado ao emocional, tô me tremendo e eu não tô entendendo, eu acho que eu vou morrer, eu tô passando mal, e na verdade você não tá passando mal, né? É mais ligado com o emocional que você não tá percebendo, deixou de ver, e o seu corpo tá falando, olha, para que eu não tô bem e você precisa perceber isso. A ansiedade, ela pode dar lapso de memória? Pode dar lapso de memória no sentido assim de que eu fico tão ansioso que eu não consigo raciocinar, né? Não consigo pensar, não consigo raciocinar, não consigo entender o que está acontecendo ali ao meu redor. E às vezes também tem essa questão do enfrentamento, né? A coisa tá tão ruim para eu enfrentar que meu cérebro entende que é melhor esquecer. E aí eu não consigo Uma lembrar de depressão, algumas situações. uma depressão e ansiedade não tratada durante muitos anos pode trazer prejuízos que a gente não consegue reverter depois? A depressão pode ficar crônica, sim. Não consegue ter uma cura, né? Não sei se essa palavra seria mais certa, mas só para a gente entender mesmo, né? Se ela não é bem tratada, isso pode causar grandes danos, com certeza, né? E toda a problemática da depressão, né? Que a gente sabe que pode vir, sim, ao suicídio. Então, quando chega até um suicídio, porque o sofrimento estava enorme, né? E talvez ela não conseguiu identificar, às vezes a ajuda não foi colocada ali para ela, né? Ou ela não conseguiu enfrentar de fato. Ainda são vários motivos, né? Não tem como eu dizer o que leva a pessoa a se suicidar. Mas a gente sabe que é um sofrimento muito grande que ela queria parar. Então, aquela depressão pode sim gerar isso.
A depressão gera essa questão da cognição que eu falei também, que pode prejudicar no trabalho, pode prejudicar na escola. Nos idosos podem confundir com demência, né? Porque mexe tanto com a cognição que no idoso fica difícil de entender se é demência ou se é depressão, né? E às vezes é só depressão e não é demência. E ele pode Interessante. tornar alguns sintomas deliciosos. É interessante porque a depressão na criança, no jovem e no idoso é completamente diferente, né? Sim, são bem diferentes, né? A gente tem ideia de que a depressão é só ficar trancado no quarto, no escuro e não quer saber de nada e só chorar. Não é, né? Em crianças, idosos, pode vir com uma agressividade, mudança de humor, mudança de comportamento, coisas que ela não costumava fazer, do nada ela se interessou, costumou fazer, distanciamento da família também, né? Então a gente precisa estar bastante atento, né? Nos idosos eles ficam um pouco mais melancólicos, né? Fica um pouco mais evidentes a tristeza da depressão do que em crianças e idosos, né? Ou, perdão, de que crianças e adolescentes, porque vem bem diferente mesmo. E isso às vezes é difícil de identificar e é difícil de intervir, porque às vezes os pais acham que é uma rebeldia, que é uma birra, porque é natural da gente pensar isso, né? Os pais também não são Sim. culpados, né? Às vezes essa falta de informação também. Então é difícil de eu entender que meu filho está passando por algum problema, né? Briga na escola, começa a ter um comportamento totalmente diferente do que era uma criança doce e daqui a pouco ela briga com o colega, sempre vem bilhete, não presta atenção. Tem prejuízo no rendimento escolar, que isso eu acho que é um marcador bem importante para a gente ter uma ideia da depressão nas crianças e adolescentes, né? É o rendimento escolar, que aí rebaixa tudo. É que na escola a criança é levada ao extremo, né, de comparação, de ter que ser sempre a melhor, o rendimento, então a pressão na criança é muito grande. Como ela ainda é criança, ela não consegue ter a válvula de escape e não consegue chegar para o pai ou para a mãe e falar o que está acontecendo, né? Uhum, com certeza, tem os colegas, né, para ser inserido, os adolescentes também, às vezes acabam fazendo coisas que lhe prejudicam emocionalmente, às vezes até socialmente, para estar inserido no grupo, né? Porque a gente sabe que principalmente os adolescentes, a época, a, e jovens, né, o interesse deles é o social, então eles querem estar inseridos em algum lugar. Então, se eu sou excluída, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, eu sou esquisito, ninguém me quer, ninguém me ama. Até a gente entender que isso não é bem assim, leva um tempo, né? Então, as crianças e adolescentes não têm muito isso. E isso demora, né? Então, vem essa pressão, essa carga. A carga também, eu vejo que no ensino médio, a pressão é muito grande também de ser os melhores, de passar no vestibular de uma hora para outra, sendo que são tão novos, às vezes nem tem ideia muito do que quer fazer, não teve tempo de pensar, de amadurecer essa ideia, até pela maturidade também, né? E acaba Exato. gerando umas crises e tudo mais por conta disso, por conta dessa pressão. A gente sabe que os pais e os professores sempre buscam o melhor, mas às vezes a gente esquece um pouco disso, de quanto é importante de olhar, esperar, de respeitar o tempo, de ver que não precisa dessa pressão, né? Não precisamos ser sempre os melhores, de ter melhores notas. Lógico que a gente tem que aprender sim, buscar sempre melhorar, mas tem que ficar de olho nessa pressão, né? Tinha pacientes meio que, mas eu, eu preciso tirar 10 e não sei o que. Eu falei, mas por quê? Não, porque daí eu não vou passar no vestibular, porque aí eu não vou ser um bom profissional. Eu falei, não, calma aí, vamos com calma, esse momento que você está vivendo é agora. E quem te disse que para tirar 10 vai ser um bom profissional, né? Inclusive tem muitos estudos que fala que as pessoas que são bem-sucedidas são aquelas que eram medianas na escola, porque elas Verdade. aprenderam a flexibilizar e enfrentar as situações, né? Tipo, eu tirei uma nota baixa, tá tudo bem, eu estudo, tiro uma boa. Quem sempre tira nota boa, quando tira uma nota baixa, é como se fosse o final do mundo, né? Porque não criou essa flexibilidade cognitiva, que tá a ver com a cognição também, e com o emocional, para enfrentar. Então, como que chega lá na profissão, no mercado de trabalho,
Se eu não sou o melhor, então tanto faz, eu sou um fracassado porque eu não consegui. Enquanto o mediano já bateu tanto na cara que não, agora eu vou conseguir, vou tentar, vou continuar. Não que os mais profissionais ou né, Opa. tiraram notas boas, pelo contrário, mas a gente precisa estar atento, né? É isso, flexibilizar que todo mundo é capaz de tudo, a gente só precisa ali dar as ferramentas. É uma das educações mais interessantes é aquela que você diz não para seu filho, né? Você começa a mostrar para ele a frustração desde cedo. E quando você Com cria numa certeza. redoma onde tudo pode, no primeiro momento que não tem o pai e a mãe para resolver, ele não sabe resolver a situação. Não sabem. Eu falo assim que o maior ato de amor, eu falo para os meus pacientes, tanto adolescente e criança, quanto para os pais, o maior ato de amor de um pai é o não. Porque é assim que a gente enfrenta os nossos sentimentos, as nossas frustrações, como você falou, e isso evita tantas coisas. Por exemplo, a gente vê muito, né? Eu acho que do ano passado para cá a gente tem visto um pouco mais, né, sobre isso, que meninos estão batendo mais em meninas, em mulheres e tudo mais. Por quê? Será que, como que foi a educação? Como é que foi o não? Será que ele soube escutar o não? Porque no momento que a menina diz que não queria mais ele tem que matar? Peraí, isso daí parece um pouco É, mais essa dificuldade da frustração, né? E fora outras coisas também, irritabilidade do trabalho, ou comigo mesmo, né? Tem pessoas que entram em depressão e se suicidam por isso, pela questão da frustração. Eu não fui bem, eu não sou bom porque eu tirei uma nota baixa, eu nunca vou ser bom. Então eu fui uma vergonha para o meu pai. E não é assim, né? A questão de dividir exato. brinquedos quando criança, né? Quando a gente pede para as crianças, você precisa aprender a dividir. É justamente isso, de aprender a flexibilizar, que nem sempre eu vou ter aquilo, que em algum momento eu vou ter que ceder, que eu vou ter que enfrentar isso em algum momento, né? E eu falo muito para os pais, a educação e o desenvolvimento, né, que a gente precisa ter é na criança, é brincando, porque ali a gente vai trazer tantas coisas importantes para a nossa vida que a gente nem imagina que é a partir de uma brincadeira que eu vou conseguir alcançar, né? É aquela coisa que Freud fala, né? Que hoje a gente é reflexo de que quanto a gente foi na infância, né? Que é lá onde que começa a criar o caráter da criança, lá que começa a criar a coisa do dividir, do brincar em grupo. Com certeza, e a gente precisa saber disso, né? A gente vem de uma geração, né, que eu acho que está bem adoecida, com certeza, né? E eu acho que vem muito disso também, desse boom da tecnologia que veio praticamente de uma hora para outra, a gente não estava preparado para enfrentar. Inclusive, a frustração está bem ligada a isso, porque é tudo muito imediato, eu não preciso esperar, não preciso preparar uma comida, o tempo da comida, Verdade. porque eu tenho o iFood e ele vai deixar minha comida daqui a pouco. Se eu quiser alguma coisa, eu peço ali na internet, ele vem. A questão da curtida do Instagram, de quantas pessoas me curtem, quantas pessoas me seguem. Eu vejo um influenciador que tem uma vida maravilhosa. Será que tem? É tudo muito imediato, né? Então a frustração está bem ligado mesmo com isso. E voltando um pouco do que eu estava falando das gerações, né? A gente tinha um pouco mais de dificuldade, a gente precisava esperar um tempo maior até para gravar uma música. Hoje a gente tem um Spotify, tem todas as músicas que a gente quer ali. Exato. E aí a gente vem aquilo, né? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Eu acho que isso é um erro, né? Não chega a ser um erro porque eu acho que os pais não erram por tentar acertar. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não, às vezes ele precisa passar pelo que você passou, porque você, às vezes, tem uma cognição, tem um emocional mais estruturado do que ele, porque você aprendeu a esperar, você aprendeu que as coisas não são fáceis, que você precisou, às vezes, pegar um ônibus, ir a pé para a escola, às vezes não tinha aquela mochila tão legal e tinha que levar em algumas coisas de casa, em sacola, que eu já vi relatos de pais falando isso, que levavam até na sacola do creme cracker Fortaleza, que Sim. era um pouquinho mais forte. Então, assim, olha o tanto de coisas que a gente enfrentou, não que a geração passada seja, não foi adoecida, né? Pode ter vindo adoecida e trazendo, né, consequências para a geração de hoje, mas eu acredito que
um tempo atrás a gente tinha mais facilidade à frustração do que a gente tem hoje, né? Porque a gente soube esperar, a gente enfrentou coisas e dificuldades